Certo. Você já tá online? Tô procurando a Erika aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Tô só aguardando a Erika entrar. Assim que ela entrar aqui, a gente já começa. Só um instantinho, viu? Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Eu tô procurando ela aqui pra chamá-la. Só um instantinho. Boa noite, quem tá chegando. Tô só aguardando a Erika entrar pra gente começar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Só aguardando. Para quem tá chegando agora, estamos aguardando a Erika entrar. Tô vendo que tem um pessoal aqui de Ipatinga. Vocês podiam ir escrevendo aí de onde vocês são, só pra gente saber. Contagem, talvez. Amanda, oi Amandinha. De BH. Boa noite. Oliveira, Minas Gerais. São Gonçalo, no Rio. Retirolândia. Onde fica Retirolândia? Serrinha, na Bahia. Só aguardando a Erika entrar e aí a gente já começa. Patos de Minas, Glorinha, Rio Grande do Sul, Campos Sales, Ceará, Camaçari, Retirolândia, Bahia, Canápolis, em Minas, Campos Sales, Ceará, Água Preta, Pernambuco. Vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir tranquilo? Ibirité, em Minas, Vitória da Conquista, Paraíba. Opa, a Erika acho que já entrou. Antas. Deixa eu achar a Erika aqui pra gente começar. Tá entrando aqui. Itaquitinga, Pernambuco, acho. Passo rápido. Recife. Ah, chegou. Oi, Erika. Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Estamos aqui te aguardando. Tô vendo aqui, tem gente do Brasil inteiro aqui. Tô vendo aqui também, tô acompanhando. Já vi gente de Ceará, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia. Gente, então vamos começar, né? Porque aqui no Instagram a gente só tem uma hora. Oi, Lúcio. A gente só tem uma hora, então é pra gente aproveitar bem. Também sei que vocês têm várias outras atividades para fazer em casa, todo mundo trabalhando, né? Com demandas. A gente vai tentar aproveitar o máximo possível esse momento. Então, boa noite. Eu sou o Vladimir, sou professor da Universidade Federal da Bahia. Sou professor aqui do curso de fonoaudiologia, mas minha formação de pós-graduação toda é no campo da saúde coletiva. E estou aqui, né, em Salvador desde 2011 e desde 2000, mais ou menos 2015, 2016, eu coordeno o Pronasf, que é esse projeto de extensão dessa página, né, do Instagram que vocês estão acompanhando. E aí eu vou muito rapidamente falar dele para a gente já entrar e poder ouvir um pouquinho a Erika. Só antes de falar nisso, eu falei sobre o departamento daqui, da UFMA, mas também sou professor do programa de pós-graduação, fazer propaganda. Programa de pós-graduação em reabilitação, que a gente criou agora na UFBA, então tá para começar esse ano já, uma notícia bem legal para o pessoal da área mais de reabilitação, quem tem interesse, e também no mestrado profissional em saúde coletiva da UNEB. E também já trabalhei, acho que isso é também interessante marcar, né? Também já trabalhei em 2 anos em UNASF em Brasília.
Trabalhei lá de 2009 a 2011 antes de vir para cá. Então, essa coisa do NASF, desde antes de virar professor, já me... Né? Acho até que foi isso que acabou me levando professor, enfim, não sei. Mas, apresentando rapidamente para vocês, esse Pronasf, então, é um projeto de extensão que eu criei mais ou menos há uns 4, 5 anos, e que veio muito de uma inquietação, né, a partir do projeto de doutorado que eu desenvolvi aqui também na Universidade Federal da Bahia, e fui colega de Érica, fomos colegas no programa, de entender que era preciso pensar o NASF. Né? Acho que muitas pessoas, desde que o NASF foi criado, desde lá de 2008, 2009, na verdade, quando isso começou a ganhar o Brasil, a gente sentia a necessidade de pensar o NASF, né? E aí uma das coisas que sempre me inquietou foi a atenção básica e principalmente o lugar de outros profissionais que não aqueles, né, que tradicionalmente fazem parte, né, médico, enfermeiro, etc., mas de nós, outros profissionais, entendendo que a atenção básica precisa ser forte, precisa ser ampliada, tem muita coisa para fazer, né, e tem uma responsabilidade muito grande no sistema de saúde. Então o Pronasf ele nasceu a partir do entendimento de que era preciso fortalecer o NASF, do ponto de vista de pesquisa, mas também de extensão. Então, aqui a gente trabalha muito com um apoio diretamente, como eu estou em Salvador, a gente trabalha diretamente com apoio a algumas equipes de NASF daqui de Salvador, desenvolvendo alguns trabalhos de extensão e também de pesquisa, algumas pesquisas, né? Alguns bolsistas de extensão, bolsistas de iniciação científica. E essa página é um do desdobramento, né? A gente percebeu que era importante dialogar, e ela acabou ganhando mais fôlego ainda depois do que aconteceu ano passado, né, com as mudanças da política de financiamento, né, da atenção básica. E aí que deu aquele rebuliço, principalmente no NASF, fragilizou muito, né, a permanência dos núcleos de apoio da saúde da família. Surgiram outras páginas muito interessantes, que as pessoas precisavam demonstrar o que o NASF estava fazendo. E essa página é um pouco disso, né, demonstrar, mas também apresentar o que está sendo produzido de pesquisa recentemente, compartilhar inquietações, compartilhar, às vezes, experiências que determinados NASFs fazem, que, né, a gente sempre tem uma necessidade de querer saber como é que o outro está fazendo, para a gente pensar também, acho que isso é natural, é válido. E, então, essa página ela vai tentar cumprir um pouco esse papel. E hoje a gente está estreando, digamos, um subprojeto, dentro dessa perspectiva, em tempos de isolamento, de quarentena, as lives estão na moda, né? Não somos sertanejos universitários, mas estamos aqui pensando, seguindo, refletindo sobre o papel que a atenção básica, que a saúde da família, que o NASF, principalmente, né, precisa ocupar e desenvolver em tempos de pandemia. Né? Essa pandemia pegou todo mundo. Né? Hoje nossas vidas literalmente estão em função disso e nossos trabalhos também. Né? Eu, por exemplo, estou na UFBA, mas sigo trabalhando, mas aqui de casa, e uma das questões que a gente seguiu temos que continuar com o nosso projeto de extensão, e acho que como muita gente da ponta segue trabalhando, uma das coisas que a gente acha que a gente pode, ainda que seja pequenininha, uma contribuição pequena, mas seria promover esse espaço de divulgação e de debate. Então hoje a gente estreia, digamos assim, essa proposta e estou muito feliz de poder fazer este primeiro momento, essa primeira conversa com a Érica. Né? Então vou rapidamente apresentá-la, depois acho que ela também pode falar um pouquinho mais. Érica, que é nutricionista, né? Se formou lá na Federal da Paraíba, é especialista em saúde da família e comunidade, em modalidade de residência profissional, também na Paraíba, mestre em nutrição e doutora em saúde pública. Foi quando a gente se conheceu, fizemos juntos, da mesma turma, aqui no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. A Érica, ela, no projeto de doutorado dela, foi muito interessante que ela estudou justamente a gênese do NASF, né, Érica? E aí acho que ela tem um pouquinho, então, achei bem legal alguém que parou para se debruçar sobre desde a criação do NASF. E aí acho que a gente justamente fez um pouco dessa encomenda, né? De pensar, vamos tentar recuperar um pouquinho essa história, mas também da gente pensar hoje, principalmente, né, neste momento, a questão do trabalho em si, do NASF, em tempos de pandemia. Né? A gente sabe que não vai dar, lógico, para a gente abarcar tudo que a gente gostaria, mas eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ficar com um pouquinho de gostinho de quero mais, então tenho certeza que a Érica vai trazer questões muito legais. Depois eu vou também tentar fazer uma fala no sentido de pensar essas questões também
nessa perspectiva de como fortalecer, né, o trabalho do NASF e ressaltar a importância do NASF neste momento. E aí, por isso, eu peço para vocês, quem estiver acompanhando aí, para ir mandando algumas perguntas, pode até fazer sugestões também de outros temas, né? A gente não promete que vai conseguir responder tudo hoje, mas fica o registro. A gente pode tentar depois mandar outras respostas em outros momentos, ou mesmo fazer outros momentos de diálogo, né? A gente está até já articulando alguma coisa aqui, eu com a Érica, alguma coisa em breve, então se rolar mesmo a gente divulga para vocês na página. Então, Érica, primeiro, brigadão por estar aqui, por contribuir, e a palavra é toda tua. Boa noite, Vlad. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, né, o convite. Se o convite é NASF, eu sempre vou aceitar. Eu aceitei até na licença maternidade, então agora, que é não só oportuno, mas necessário, né, a discussão desse tema. Além do que o Vlad colocou, que acho que eu queria só complementar minha apresentação, eu me aproximo do NASF em 2009 também, no NASF em João Pessoa, na época, foi uma das primeiras equipes que começou. Foi muito interessante começar do zero, sem saber muito o que fazer, e depois me debruçar um pouco mais sobre o NASF. Eu acabei estudando, fazendo estudo de caso do NASF, tanto na residência quanto no doutorado em algumas ações, e no doutorado eu estudei a gênese do NASF, fazendo uma pesquisa maior, para entender o que é que se queria, né, com os núcleos quando foi pensada essa estratégia no Ministério da Saúde. Na minha carreira profissional, eu já passei pela gestão municipal, pela gestão estadual e agora, desde 2015, eu sou do quadro efetivo, eu sou servidora do Ministério da Saúde, já coordenei o programa Mais Médicos, uma época pelo Ministério da Educação, mas desde 2017 que eu voltei para o Ministério da Saúde e atuo na coordenação de atenção básica, na coordenação de gestão da atenção básica. Na reformulação do Ministério da Saúde, que aconteceu ano passado, em 2019, com a entrada do governo Bolsonaro, o departamento passou para o estágio de Secretaria de Atenção Primária e a coordenação, que é a coordenação responsável pela gestão do NASF, a nível federal, passou a se chamar Coordenação Geral de Garantia dos Atributos da APS. Eu tive afastada metade do ano passado, pela licença maternidade, voltei esse ano. Surpresa, eu estava cuidando da Maria e tão quanto todos que estão aqui, surpresa negativamente com muita coisa que aconteceu, mas no meu lugar, né, de servidora do Ministério, eu já tive à frente da coordenação, já fui coordenadora dessa coordenação. Acho que alguns de vocês vão lembrar de algumas ações que a gente desenvolveu, né, a formação de apoio matricial para os núcleos, né, para os NASF, junto com a Fiocruz. A gente teve 3 edições, a última esse ano, terminou esse ano. A gente teve vários vídeos, né, a série de vídeos no ano retrasado do NASF. Foi muito legal a gente fazer e o retorno dos profissionais era muito bacana. Em 2018 também, que era dos 10 anos do NASF. Em 2018 a gente também fez encontros estaduais nos 27 estados, nos 26 estados do Distrito Federal, sobre ações para fortalecimento da atenção básica, e a discussão do NASF era uma discussão presente em todos, né, em todos os estados. Então foi muito bacana, né, a minha passagem à frente da coordenação enquanto dirigente foi muito legal, porque eu pude, de fato, ter um pouco mais de noção da gestão federal do NASF, né? Eu já tinha passado pelo município, pelo estado, e isso me deu um pouco mais de, talvez, experiência para pensar como que a gente pode fortalecer algumas iniciativas. E no final do ano passado, na verdade, no final de 2018 para 2019, ainda no governo de transição, já tinha sido ventilada, né, algumas mudanças que iam ser feitas na atenção primária, e que culminou com a portaria do novo financiamento da atenção primária, que muitos chamam, né, da portaria que acabou com o NASF. É uma portaria que justifica, né, uma maior autonomia para os municípios, para os gestores municipais na composição das equipes de atenção primária, mas fragiliza, e eu concordo com a análise que o Vlad faz, fragiliza sobremaneira os NASF, porque retira o financiamento específico, rubricado, né, para essas equipes. E aí, nesse assunto, até para a gente não ficar nele, né? Porque a gente quer muito, eu estou vendo aí pelos comentários que eu consigo acompanhar, mas
é importante que a gente tenha em mente também que a gente está em mudança de gestão, né, nesse momento. Então, a gente teve uma gestão que começou em 2019, que está finalizando seu ciclo agora, a gestão da SAPS, que foi a gestão que propôs o novo financiamento, e está chegando uma nova gestão. Então, acho que, de toda forma, qualquer política pública ela é arena de disputa, né? Eu acho que o NASF, ele não morreu, muito pelo contrário, ele segue vivo e é importante que as entidades, que os profissionais, que os gestores que acreditam no NASF, não são poucos, a gente tem 5.700 municípios e a grande maioria tem experiências muito positivas do NASF, e é importante que essas entidades elas apresentem para o Ministério o interesse de retomar a discussão do financiamento de modo que o NASF ele seja recolocado, né? Eu acho que é importante que isso aconteça. Tem Oi, algumas pessoas acham que está sem áudio. Vocês estão ouvindo, gente? Alguém falou aqui. acho que sim. Ok? Ah, não, tá Beleza. ok. É porque alguém falou que estava sem áudio, alguém falou de vibrar. Então, Mas acho que ok. o vibra do celular. Então, eu Ah, acho que é tá. importante, nesse momento, né, de transição de gestão, colocar de novo na arena de disputa a portaria de financiamento, rever esse lugar do NASF, né, enquanto ação estratégica. E é importante que as entidades representativas, tanto de municípios quanto de gestores, de profissionais, elas se apresentem nesse momento, né? Eu acho que é fundamental esse movimento, não só agora, mas de uma forma que garanta a sustentabilidade de todas as políticas, né? A gente está aqui falando do NASF, mas isso vale para todas. E aí, bom, o que é que isso tem a ver, o que é que o NASF, né, tem a ver com o Covid, com a pandemia? Acho que vale a pena a gente colocar que essa pandemia ela começa ali no final de 2019, né, com os primeiros casos ali na China, quando foi identificado o novo coronavírus. Em janeiro, a OMS declarou a situação de surto do novo coronavírus, né, Covid-19, e declarou como emergência de saúde pública internacional. No Brasil, em 22 de janeiro, né, um pouco dessa linha do tempo para a gente contextualizar, em 22 de janeiro foi ativado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, que é o COI, do Ministério da Saúde. A ideia era identificar o que estava acontecendo no resto do mundo e meio que preparar o Brasil para que essas ações, para que a gente pudesse ter ações minimamente organizadas caso a pandemia chegasse até aqui. Em 3 de fevereiro, foi publicada a portaria declarando a emergência de saúde pública de importância nacional também, né, pelo novo coronavírus. E em 6 de fevereiro foi publicada a primeira lei que trazia as primeiras ações, né, as medidas de enfrentamento ao surto, né, à emergência de saúde pública de importância nacional e internacional. Em março, a OMS declarou a pandemia, né, situando que esse vírus circulava no mundo inteiro, em todos os continentes, e ainda no mês de março, o Brasil declarou a situação de transmissão comunitária em território nacional, a partir de algumas normativas. Então, a gente começa, de fato, a sentir os efeitos, né, da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, ali por meio de final de fevereiro, início de março. E aí, o que é que a gente, pensando na pandemia, pensando no coronavírus, pensando nas medidas que estão sendo colocadas, né, pelo governo federal e pelos governos municipais e estaduais, como que a gente pode pensar o papel primeiramente o papel da atenção primária nesse cuidado, né? Quando a gente fala do coronavírus, a gente identifica sempre, a imagem são pessoas em situação de internação hospitalar, recebendo ventilação mecânica, algumas com casos leves, em isolamento ou quarentena em casa, mas a gente não consegue imaginar, muitos de nós não conseguimos imaginar como que a atenção primária, e aí onde o NASF se insere, pode atuar nesse cuidado, né? Tanto preventivo quanto no cuidado mesmo, no tratamento. Primeiro que a porta de entrada preferencial do sistema como um todo é a atenção primária. Muitos municípios do Brasil só têm atenção primária. Então, você chega no município, qualquer tipo de assistência à saúde, ela só é feita em unidades básicas de saúde. Então, é a porta de entrada. Querendo ou não, né, sendo fragilizada ou não, é a porta de entrada. Para isso, para que elas de fato sejam porta de entrada no cuidado ao Covid, no cuidado ao coronavírus, acho que duas coisas são centrais, né, nesse primeiro momento. Tanto a segurança dos pacientes, de forma a que eles se sintam qualificados tecnicamente para o cuidado, e aí é fundamental que todos os profissionais inseridos, todos,
os profissionais de saúde, os profissionais administrativos, os profissionais de segurança, todos os profissionais que estão inseridos em serviços de APS, eles sejam qualificados para esse cuidado, para a identificação de sinais e sintomas, para orientação à população com relação à identificação de sinais e sintomas de forma precoce, para orientação com relação às medidas de isolamento social, distanciamento social ou quarentena, para orientação com relação ao encaminhamento a outros serviços. Então, é importante que todos os profissionais sejam qualificados. Eles passem por processos de qualificação. Algumas ofertas nacionais, elas tinham sido feitas, né, cursos à distância, cursos de curta duração, mas é fundamental que cada equipe, né, busque, junto ao seu gestor municipal, também esse tipo de informação. Óbvio, a gente tem os canais do Ministério da Saúde, tem os canais dos estados, dos governos estaduais, mas é fundamental que isso seja provocado também por nós profissionais que estamos na ponta. Então, esse é um primeiro combo, né? A gente precisa se sentir tecnicamente qualificado para fazer o cuidado, porque cabe a nós o cuidado. Seja um cuidado de orientação, de dizer fique em casa, e aí por quê? Né? Por que ficar em casa? A gente precisa ter subsídio suficiente para convencer a população, tecnicamente, enquanto profissionais de saúde, e também com relação à segurança de nós, trabalhadores. Então, é necessário a gente ter acesso a EPIs, às equipamentos de proteção individual, a gente ter acesso aos protocolos de manejo, para que a gente possa estar seguro nesse processo também. Então, esses dois combos, eles são fundamentais para que a gente, de fato, seja uma porta de entrada. Preferencial ou não, que a gente seja uma porta de entrada. Um outro ponto que é importante, né, pensando no papel da APS, é a reorganização das agendas de trabalho. A gente não pode manter o funcionamento da unidade como funcionava antes. Por quê? Porque a medida central na pandemia é o distanciamento social. A gente está orientando as pessoas a ficarem em casa, a evitar aglomerações. Então, o primeiro processo que precisa ser feito dentro de uma unidade básica de saúde, e aí é fundamental o papel do NASF nesse sentido, é planejar o trabalho diante de outras condições. A gente não pode mais ter a unidade com muita aglomeração, desenvolver atividades coletivas que requeram a participação das pessoas de forma presencial. A gente não pode deixar a porta aberta de triagem, misturando situações crônicas com situações agudas, como, por exemplo, pessoas que acham que estão com a síndrome gripal ou que pode ser um coronavírus, e ali na mesma fila de espera de uma gestante que foi fazer o pré-natal, ou de uma criança que foi fazer um acompanhamento com a agricultura. A gente precisa reorganizar. Então, a primeira coisa é a gente sentar com a equipe e reorganizar a agenda de trabalho. Pensar o que é que pode ficar para depois e o que é que não pode. O que é que precisa entrar na atenção primária de forma presencial e o que é que vai entrar na atenção primária de forma remota. O que é que a gente consegue fazer à distância? Que tipo de atendimento, que tipo de oferta de cuidado a gente pode fazer à distância? E aí é fundamental nessa análise a gente pensar que, apesar das medidas de distanciamento social, apesar da gente organizar o nosso serviço para acolher a demanda da pandemia, a demanda do coronavírus, as outras demandas não podem ficar de fora. A gente não pode esquecer os nossos crônicos. A gente tem hipertensos e diabéticos acompanhados, pessoas que têm síndromes respiratórias, condições crônicas, né, respiratórias, DPOC, asma. A gente tem acamados, a gente tem crianças, a gente tem gestantes fazendo pré-natal. E isso tudo não pode parar, não pode esperar. Então, a gente precisa organizar, seja em bloco de horas, horário marcado, atendimento domiciliar, com todos os aparatos, né, todos os equipamentos de proteção individual e orientações para que esse atendimento aconteça e, eventualmente, sim, os atendimentos à distância, via remota. Uma outra questão que a gente precisa, né, e aí quando eu falo da questão das ferramentas, do atendimento remoto, a gente precisa ter em mente de que nem todos os lugares do país a gente tem acesso às ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. Falta internet, falta celular, falta telefone, a gente não tem o telefone das pessoas, então precisam ser pensadas... a própria população, né? Exatamente, a gente precisa pensar nas estratégias a partir do que o território nos possibilita. Não adianta aqui eu falar várias coisas e você vai dizer, sim, mas as pessoas não têm celular, né? Não tem acesso à internet no meu município, na minha área de abrangência. Então, é preciso que vocês que conhecem o território, e as equipes de saúde da família, a equipe mínima e a equipe NASF, junto com os agentes comunitários de saúde, precisam olhar para o território e ver o que é que pode ser feito ali. Muitas coisas que às vezes a gente do Ministério coloca, né, enquanto protocolo de manejo, fast track, eu acho que vocês já devem estar
conhecendo um pouco desses materiais, às vezes você olha para ali e não encaixa, né, na realidade do território. Ali são documentos que podem nortear a atuação. É importante que o município e a equipe, aquele núcleo local, pensem em estratégias para aquele território, para aquela população. E aí uma outra questão nesse sentido, que eu acho que é importante frisar, é o trabalhador que é grupo de risco. Então, a gente tem um monte de trabalhador que é grupo de risco, seja gestante, pessoas acima de 60 anos, pessoas com condições crônicas. É fundamental que haja um diálogo com a gestão municipal para que essa gestão observe as recomendações de trabalho remoto e de isolamento. Ou, eventualmente, de profissionais que estavam suscetíveis, né, a serem contaminados com coronavírus, e ou são casos suspeitos ou são casos confirmados, esses profissionais precisam ser afastados. Então, é importante que tudo isso seja dialogado enquanto equipe. E, obviamente, a gente tem o caso dos profissionais do NASF. A gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o nutricionista, o psicólogo, que fazem atendimento diretamente com o usuário. E eles estão, obviamente, em situação de risco, como todos os outros profissionais. E aí é importante que a gente pense quais são as possibilidades de trabalho administrativo, de planejamento que pode ser feito, a produção de painel de monitoramento nessa unidade, nesse território, o trabalho interno ao UBS, o que é que pode ser feito de forma interna, sem o contato com o usuário, e o que pode, quem é que pode estar no atendimento diário ali com o profissional, seja de forma presencial, seja de forma remota. E aí, óbvio, já coloquei, mas é importante reforçar, é necessário uma infraestrutura para isso, tanto de EPI, quanto de treinamento e formação, e, sobretudo, o ambiente adequado. Eu já trabalhei em unidade básica de saúde, que era uma casinha que talvez era menor do cômodo que eu estou aqui na minha casa. Não cabia, né? A gente, para fazer atendimento, entrava um profissional, saía para o outro poder entrar. E a gente sabe que é a realidade de muitos municípios ainda, de muitas equipes. Então, a gente precisa olhar a capacidade que a gente tem instalada, né, e de segurança, sobretudo, para que a gente possa pensar em que oferta a atenção primária pode fazer. E aí, pensando especificamente no NASF, a gente tem hoje, com a publicação da portaria, acho que alguém perguntou aqui, eu já vou adiantar essa informação, com a publicação da portaria do NASF, a gente já teve uma redução de equipes, né? O que era, obviamente, esperado. É uma redução ainda tímida, né? Pequena, considerando o período, né? A gente já tem, acho que vai fazer há quase um ano, né? A portaria de financiamento, acho que já tem mais ou menos perto de um ano, que foi publicada. Isso. É menos de 5%, né? Mas já é. Acho que se a gente tem uma equipe a menos, a gente já precisa se preocupar, porque se aquela equipe foi credenciada, ela era necessária. E se ela foi descredenciada, é uma falta de assistência que vai ser colocada ali para a população. E aí, o panorama atual do NASF é que a gente ainda tem mais de 5.000 equipes do NASF em todo o Brasil. A gente veio numa crescente, né? A gente começou ali com 200, 300 equipes em 2008. Em 2018, a gente chegou ali a 4.000, 4.500 equipes. De 2018 para cá, a gente teve um crescimento pequeno, né? Acho que foram 400 a 800 equipes em 2 anos, com a redução pequena, em torno de 200 equipes, se eu não me engano. Posso até ir buscar aqui as informações para dar no finalzinho da live para vocês. Mas a gente já teve uma redução, no entanto, ainda somos muitos, né? Se a gente for colocar uma equipe que tenha pelo menos 3 profissionais, que a gente sabe que as equipes, a maioria tem mais do que isso, a gente tem aí 15 a 20 mil trabalhadores, né? Ainda atuando na atenção primária, qualificando o cuidado, garantindo a integralidade do cuidado e tudo aquilo que a gente pensou quando foi criado o NASF, né? Os motivos que existiram para a criação do NASF, eles ainda permanecem. Eles não justificam, eles não sumiram, né? Então, não justificam o término, por exemplo, das equipes. E aí, da mesma forma que as equipes de atenção primária precisam estar qualificadas, né? Os médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde precisam estar qualificados, as equipes NASF também, né? É fundamental que cada um tenha lá seu guia de bolso do Covid, saiba identificar sinais e sintomas, porque pode estar do lado, pode ser um paciente que a gente está ali atendendo e a gente não só está colocando em risco a própria vida, mas a vida dos outros colegas trabalhadores, das pessoas que estão circulando na unidade. Então, acho que o primeiro ponto é a gente se qualificar com relação à doença. Um outro ponto é a gente pensar nas ações de campo e núcleo, né? O que é que eu posso fazer enquanto campo? Aí, retomando lá no comecinho, né, quando a gente falava de ação de campo e núcleo para o NASF, e o que é que eu posso fazer enquanto núcleo? De uma forma bem geral, porque tem muita coisa que a gente pode conversar aqui,
Primeiro, colocar que o Ministério ainda não editou nenhum documento que traga alguma orientação nesse sentido. Então, aqui eu estou discutindo com vocês muito de pesquisa, muito do que a gente tem observado das experiências dos municípios, né? E hoje, isso é bem novidade, porque acabou de ser publicado, o CONAS e o CONASEMES publicaram um documento que traz, né, de forma sucinta, mas acaba tocando no assunto, ações que podem ser desenvolvidas na atenção primária à saúde pela equipe multiprofissional, e até cita, né, o NASF, nesse sentido. Então é importante também que a gente tenha acesso, depois eu posso até passar o link para o Vlad, e o Vlad coloca aqui no Pronasf para vocês. Então, de forma geral, né, aqui eu vou trazer algumas sugestões e a gente vai pensando junto. O que é que a gente pode fazer enquanto profissional do NASF, dentro da atenção primária, que é isso, nosso lugar é ali, pelo menos por enquanto, nosso lugar é ali, que pode favorecer, pode fortalecer o cuidado e evitar que essa pandemia seja muito pior aqui no Brasil, né? Que a gente tenha essa capacidade de melhorar o atendimento. Acho que um primeiro ponto, de fato, é a gente conversar com a equipe de atenção primária o que é necessário, o que é que está sendo feito, o que é que a equipe consegue fazer, o que é preciso, né? O que é que está faltando e que o profissional do NASF tem a contribuir. Acho que é um primeiro passo, é a gente sentar com a equipe, identificar as ações que estão sendo realizadas e o que é que ainda precisa ser feito. A gente pode apoiar na triagem, eu vi aqui que um de vocês colocou que está apoiando bastante na triagem de casos suspeitos, né? Isso é fundamental. Óbvio que alguns profissionais se sentem mais qualificados, mais capacitados do que outros, e isso é importante que a gente identifique, isso com relação ao atendimento presencial, mas a gente pode fazer isso também no atendimento à distância, via remota, identificando sinais e sintomas. O apoio na discussão com as equipes, né, com relação à discussão de casos, à análise de prontuários, a gente precisa fazer busca ativa das pessoas. Os crônicos são grupo de risco, os idosos são grupo de risco, então é importante que a gente oriente essas pessoas antes que elas contraiam o coronavírus. Então, se eu sei que eu tenho, por exemplo, um paciente hipertenso, sou nutricionista e atendo esse paciente ou um conjunto de pacientes que são pacientes difíceis no tratamento, né? Não conseguem aderir ao tratamento farmacológico, têm dificuldade de aderir a um tratamento também nutricional, às orientações nutricionais. E qual é o meu papel nesse sentido? Eu sei que se ele contrai um coronavírus, ele muito provavelmente é um paciente que pode agravar o quadro e chegar até a óbito, que ele é um grupo de risco. Então, o que é que eu posso fazer enquanto profissional que tem essa informação? Seja na análise de prontuário, seja mesmo aqueles casos que a gente já tem mais conhecidos dentro do serviço. A gente precisa fazer busca ativa dessas pessoas. Então, identificar um contato que a gente possa fazer com esses pacientes, com os familiares, orientar com relação aos sinais e sintomas, orientar com cuidado que precisa ser continuado para essas pessoas. A gente está falando de condições crônicas. Condições crônicas exigem cuidado longitudinal. A gente não tem que parar de atender hipertenso e diabético. A gente tem que continuar atendendo, só que agora de forma remota, para aqueles que podem. Óbvio que tem pessoas que vão ter dificuldade de falar no telefone, dificuldade de fazer uma videochamada, se for necessário. E a gente precisa pensar em outras estratégias que podem ser colocadas para essa equipe. Uma outra questão que é fundamental é o painel de monitoramento. Então, a gente não consegue fazer nada no território se a gente não conhece aquele território. Uma das queixas que a gente tem recebido muito, né, comumente dos profissionais de saúde, é que muitas vezes o paciente ele tem o coronavírus, ele vai na UPA ou vai em outro serviço de atenção hospitalar, ele agrava o quadro, fica internado por muitas vezes, recebe intubação, recebe ventilação mecânica, volta para casa e ninguém fica sabendo que ele teve coronavírus. Daqui uma semana ele está no mercadinho, ou ele está fazendo alguma atividade ali na rua, ou conversa com o vizinho que foi visitar, enfim. E essa informação ela não chega para o serviço de atenção primária. Então, a gente precisa pensar em como que a gente consegue identificar essas pessoas, né, produzindo esse painel de monitoramento e buscar essas pessoas para orientar com relação à quarentena, ao isolamento social, porque é necessário para evitar o contágio de outros. E especialmente os contactantes, as pessoas que estão no domicílio e, eventualmente, outras pessoas que circularam ali com esses pacientes, né, no pós-alta. E até mesmo no pré-diagnóstico, né? Então, isso a gente pode ajudar e muito a produzir, né? Bastante, porque o território ele está ali, na nossa frente, né? Então, óbvio, é muito mais fácil quando a gente pode ir até o território.
Mas a gente consegue pensar em estratégias dentro do serviço, junto com os outros profissionais, para que essas ações elas sejam feitas de forma remota, principalmente. Essa é a orientação hoje do Ministério da Saúde. A maior parte das ações ser mantida, porém de forma remota. Para quem não consegue, né, o tipo de atendimento que não consegue ser feito de forma remota, a gente faz presencial, organizando a agenda, organizando o acolhimento dessas pessoas, de modo que essa pessoa não circule, né, junto com outras pessoas para evitar o contágio. Uma outra questão, e aí pensando isso em ações de núcleo mais gerais. Pensando em ações de campo mais gerais, em ações de núcleo, a primeira coisa é, eu nutricionista, Vlad Fono, o que é que o meu núcleo tem a oferecer no cuidado a esses pacientes? Acho que o primeiro ponto, aos pacientes de coronavírus, aos pacientes do grupo de risco e aos pacientes como um todo, né, as pessoas como um todo. É importante que a gente olhe para o nosso núcleo nesse momento e pense sim o que é que a gente pode contribuir, seja sozinho, seja em conjunto com outros profissionais, com outras categorias profissionais. Então, só a título de exemplo, né? E aí eu volto a dizer, nenhuma dessas ações que a gente vai falar aqui, o Vlad acho que também vai trazer algumas coisas, elas não estão em documentos técnicos. Isso quer dizer o quê? Então se não está no documento do Ministério, eu não vou fazer. Não, gente. Tá os nossos conselhos profissionais, as entidades representativas, trazem essas informações. A maior parte das entidades representativas se posicionou com relação à atuação frente ao Covid, tanto no âmbito hospitalar quanto também na atenção primária. E é importante que a gente desenvolva as ações, independente se é uma diretriz do Ministério da Saúde. Óbvio que quando é diretriz do Ministério da Saúde, a gente tem mais respaldo técnico, político, mas a gente não pode negar um atendimento porque não é diretriz do Ministério. Eu acho que essa é uma reflexão importante, né, que a gente precisa ter não só hoje, frente a essa situação um pouco mais complicada para o NASF, mas isso para a vida toda. E aí, só a título de exemplo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. A gente pode desenvolver diversas ações de cuidado e conforto respiratório, seja pré, seja pós-auto-hospitalar. Para a educação física, os profissionais de educação física, a gente pode pensar em algumas ações de orientação para a realização de exercícios em casa, lives, né? Muitas das unidades, e eu sei que eu tenho algumas delas, né? Acabo seguindo muitas delas, ela já tem rede social, né? O NASF mesmo, né? Muitos NASFs têm redes sociais. Então, a gente pode usar esses canais para fazer algumas ações junto com a população, né? Pensar em como essa informação vai chegar. Óbvio, muitas das pessoas nem têm rede social, nem sabem o que é Instagram, o que é Facebook, o que é WhatsApp. A gente pode pensar em outras formas para chegar nessas pessoas também. E aí, para a educação física, profissão da educação física, lives para exercícios em casa, né? Com objetos ali que a gente tenha em mãos, que seja fácil, orientando também com relação à segurança, né, no domicílio. A gente vê que agora no isolamento social, no distanciamento e na quarentena, muitos acidentes domésticos, então é importante que essas orientações também venham acompanhadas, né, com relação à prevenção de acidentes domésticos. A nutrição, os cuidados com a alimentação e as orientações especiais. A gente sabe que os crônicos são grupo de risco, então é preciso que os crônicos tenham um cuidado redobrado nesse processo, nesse momento, justamente para evitar que, caso sejam contraídos com coronavírus, eles tenham um quadro agravado. Boa parte de nós desenvolve coronavírus, a Covid-19, de forma assintomática, 80% de forma assintomática. Então, quanto mais a gente tiver ali com o cuidado à saúde, melhor. O assistente social, o apoio às pessoas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, né? A gente sabe que o desemprego tem aumentado sobremaneira, até porque boa parte dos nossos trabalhadores é trabalhador informal. Então, como que essas pessoas podem ter acesso aos benefícios sociais? Como que essas pessoas podem ter acesso a eventuais doações? Enfim, é importante que a gente possa fazer esse tipo de ação no território, em articulação com outros equipamentos sociais do território, ou até mesmo diretamente, né, com a população. Os farmacêuticos, o uso de medicamentos, o uso racional de medicamentos. A gente viu um exemplo clássico, né? O uso da cloroquina. Saiu um dia no jornal, no outro dia já estava em falta em todas as farmácias, né? E muita gente fazendo automedicação. E a gente sabe da quantidade das reações adversas que essa medicação causa. Então, o farmacêutico ele tem um papel fundamental de orientar essas pessoas, não só com as medicações que elas já usam, mas, sobretudo, com essas, eventualmente, né, que vai aparecer 1, 2, 3, até a gente ter alguma medicação indicada de forma segura e com evidência científica para o tratamento. A psicologia, né? E aí eu
talvez seja o principal, né, se é que tem algo que é mais importante que o outro, mas a gente sabe que o apoio psicoterapêutico à população é fundamental nesse processo, né? A maior parte das pessoas está sofrendo com distúrbios de saúde mental, seja pelo isolamento, seja pelo desemprego, seja pela preocupação, pelo medo. A gente tem um conjunto de pessoas que têm apresentado sinais, né, os gatilhos, e que precisam ser identificados e tratados de forma mais precoce possível, né? E a gente já tem diversas evidências científicas com relação ao cuidado da saúde mental em tempos de Covid, né? Diversos materiais que já foram publicados, e é fundamental que não só os psicólogos, né, mas todos os profissionais tenham acesso, façam essas leituras para a identificação mais precocemente desses sinais. Não só para a população. Nós, trabalhadores, também estamos adoecendo, também estamos com diversos distúrbios de saúde mental, até porque também estamos amedrontados, né, no cuidado às pessoas e no nosso convívio social também. A medicina veterinária, né, o médico veterinário, as arboviroses seguem aí. A gente está com os números alarmantes de dengue. Então, é fundamental que o trabalho continue, né? A identificação de situações de cuidado com o ambiente e demais doenças, a vigilância e saúde, é fundamental que esses trabalhadores eles sigam desenvolvendo suas atividades. A saúde coletiva, os profissionais, né, graduados em saúde coletiva, ações de planejamento, avaliação, monitoramento, vigilância epidemiológica, diversas outras ações que podem ser não só desenvolvidas, mas apoiadas junto às equipes de saúde da família, né? Não é só trabalho administrativo, muito pelo contrário. Precisa ser tratado dentro da atenção primária para evitar que aquela área ela seja uma área com um número, né, de contactantes, um número de pessoas contaminadas muito maior. A fono, né, conversei até com o Vlad, o cuidado pós-alta hospitalar, especialmente para os pacientes que receberam intubação, que podem desenvolver os distúrbios de deglutição, aqueles pacientes também com problemas de linguagem, né, que não compreendem, seja por afasia ou devido ao AVC, o surdo, por exemplo, é fundamental que a gente atue, né, nesse trabalho. E de uma forma geral, acho que aqui foi só para a gente pontuar mesmo, é papel de todo profissional de saúde, sobretudo NASCE, porque a gente desenvolve vínculo com essas pessoas, as pessoas confiam no nosso trabalho, né? Muitos de vocês sabem muito bem do que eu estou falando, de fato a orientação para a população sobre o coronavírus e sobre a estimulação do distanciamento social. As pessoas precisam ser convencidas de que precisam ficar em casa. E nós, enquanto trabalhadores da saúde, a gente tem um respaldo muito maior. É diferente de um vizinho completamente alheio à área da saúde e dizer para o colega dele que não, fica aí em casa que tem que ficar. A gente tem informação científica, informação técnica, né, que coloca essa pessoa de uma forma muito mais segura numa situação de segurança ali dentro da sua residência. E aí outras ações, o mutirão da informação, eu brinquei com o Vlad quando a gente estava pensando um pouco na live, rodar no bairro, orientando sobre o uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos, identificar sinais e sintomas, evitar aglomerações, né? A gente acompanha alguns municípios, né? Eles têm usado, inclusive, alguns memes passando na rua, né? Para meio que dando um alerta para as pessoas que estão na rua, dizendo que elas precisam voltar para casa, para a sua segurança, para a segurança de todas as outras pessoas. Então, é fundamental que todas essas ações, né, de cuidado à saúde, elas venham acompanhadas da orientação central, que é ficar em casa. Parece simples, mas não é, né? Por isso que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa ter respaldo técnico para dizer o porquê, né? Precisa ficar em casa. E aí, se a UBS tem redes sociais, produz lives, indica filme, indica canal de receita. A gente precisa ocupar a população, tanto para evitar os distúrbios de saúde mental e, sobretudo, a contaminação, a aglomeração, para evitar que essas pessoas saiam de casa, né? Outra questão que a gente pode apoiar e muito, a identificação de cooperativas ou outras iniciativas no território para a fabricação de máscaras de pano. Precisa identificar, por exemplo, iniciativas de geração de renda. Muita gente está desempregada, está ficando desempregada. E o que é que essas pessoas podem desenvolver dentro do seu domicílio que podem apoiar na geração de renda familiar? Tem alguém que sabe cozinhar em casa, tem alguém que tem uma máquina de costura. Então, essas orientações parecem simples, gente, mas a população, mesmo com tanto acesso à informação, é tanta informação, acho que talvez o problema seja esse, né? É tanta informação que a gente não consegue filtrar.
E aí, se a gente for E tanta pensar, desinformação também, né? e tanta desinformação, fake news, a gente sempre a gente tem esse papel, né, de desvendar, né, de traduzir a informação para as pessoas. Acho que o papel central do trabalhador da saúde é traduzir a informação científica, a informação que está lá no site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para uma pessoa que basicamente não sabe ligar o computador, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muita clareza, né, desse nosso papel, que parece simples, mas não é. E acho que por fim, mas não menos importante, o nosso papel enquanto articulação com a rede. Né? É fundamental que cada trabalhador da saúde conheça a capacidade instalada do município. Eu lembro que uma das atribuições, né, dos documentos normativos do NASF era esse papel do Inter, né, entre a atenção primária e a atenção especializada e terciária. É alguém que pode fluir dentro da rede de atenção à saúde. Então, talvez a gente possa apoiar a equipe identificando, né, qual é a capacidade instalada do meu município, quantos leitos hospitalares têm disponíveis, quantos respiradores tem disponíveis no meu município, qual é a taxa de ocupação, né? Isso é fundamental. Por quê? Se eu recebo um paciente, identifico ele como um caso suspeito, notifico aquele paciente como um caso suspeito, ele vai precisar ser referenciado para algum serviço. Se eu já sei antecipadamente que aquele serviço, que o município está com taxa de ocupação alta, a gente pode pensar, se é um caso leve, até porque 80% dos casos que estão aparecendo são casos leves, que podem ser tratados em domicílio, a gente pode orientar essa pessoa, evitando, inclusive, que ela circule em serviços que ela pode ter o quadro dela agravado, que ela vai ter contato com outras pessoas com quadros mais graves, né? Então, em resumo, né, eu acho que o papel do NASF e da atenção primária como um todo é manter o máximo de atividades possível. Isso sim é orientação do Ministério da Saúde, não é só, né, a partir de fruto de investigação científica, de pesquisa, mas é manter o máximo de ofertas, a fim de evitar que as pessoas busquem outros serviços da rede, evitar que essas pessoas vão para a UPA, para a porta de hospital, porque muitas vezes as pessoas não têm nada, elas estão com a coriza, elas estão com a rinite alérgica e chegam na porta do hospital e acabam podendo, né, contrair o coronavírus de alguém que chegou naquele serviço já contaminado. E óbvio que, nesse sentido de manter a maior parte dos serviços funcionando, pensar em quais desses serviços vão ser mantidos de forma presencial e por quais profissionais e quais aqueles que vão ser desenvolvidos de forma remota. Até porque boa parte do nosso cuidado nesse momento, ela pode ser feita de forma remota. Eu acho que nesse momento o nosso trabalho é de fato preventivo, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental na prevenção, tanto de agravos como de uma forma geral, especialmente dos crônicos, né, para que eles não agudizem. E aí é isso, não tem leito para quem está com coronavírus. Imagina para alguém que é hipertenso e vai chegar numa UPA com a pressão alterada, né? Aí sim é que vai faltar leito mesmo, né? Vai faltar ambulatório, vai faltar tudo. Então é importante que a gente olhe para essas pessoas de forma preventiva. No mais, eu acho que deixar para vocês, né, a importância de estar acessando os links oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde. Todo dia sai coisa nova, né? Eu que trabalho no Ministério eu não consigo acompanhar, é muita coisa. E eu estou em trabalho remoto, né? Porque tem essa produção recente, ela está enlouquecida, né? É muita coisa o tempo inteiro. E a gente precisa estar, óbvio, né? Às vezes é pelo celular ali rapidinho. Mas dá pelo menos saber que tem... eu sei que tem um documento do consultório na rua. Não preciso ler o documento, mas eu sei que está lá. Na hora que eu precisar, eu vou lá e acesso aquele documento, né? Eu acho que de ideias gerais seriam essas. Massa, Érica. Pessoal, eu vi aqui várias perguntas se iam deixar salvo. Nós vamos deixar salvo, por isso mesmo que a gente vai encerrar bem dentro mesmo do período, que a gente começou às 7h06, então nós temos, na verdade, uns 12 minutinhos. Então, a gente vai tentar agora, neste período, só colocar algumas coisas que a Érica falou. Eu, na verdade, queria chamar a atenção para uma questão, né? Acho que depois, reforçando, né? Para quem chegou depois, não pegou no início, várias perguntas apareceram aqui, a gente vai tentar depois, mesmo depois, não dê para responder isso aqui agora, não vai dar, com certeza, mas a gente vai ler isso, vai ver a melhor maneira de trazer essas e outras informações que a gente sabe que todas elas são importantes de serem discutidas neste momento. Como a Érica falou,
é um momento que está mobilizando muitas pessoas, há muitas dúvidas, nem sempre a resposta dos serviços ela acontece tão rápida como a gente gostaria e a gente sabe que ela, né, precisaria. E os próprios profissionais, né? A gente sabe que há uma necessidade de capacitação, uma necessidade de articulação e que muitas vezes isso nem sempre é possível tão rápido. Então, eu queria marcar apenas uma coisa que eu acho que muito interessante que a Érica traz, além das questões específicas que eu acho que ela traz, né? As questões de núcleo. Eu vi que muitos foram colocando aqui, o NASF está nas barreiras sanitárias, o NASF está fazendo monitoramento, anotei algumas outras coisas, está fazendo teleatendimento, então estou achando que já tem várias equipes no Brasil aí desenvolvendo uma determinada ação mais do que outras, mas acho que essas experiências são interessantes e a gente quer justamente levantá-las para poder pensar nisso. Mas a triagem, muita gente ajudando dentro da triagem, sim, né? Justamente com relação às atividades e teleatendimento. Eu vi que tem gente fazendo, inclusive, grupo. Algumas pessoas montaram grupos, fazendo aqui grupos online, né? A gente sabe das dificuldades que isso quer dizer da conectividade, mas tem algumas questões aparecendo. Como a Érica falou muito bem, eu queria frisar isso, assim, não há, embora a gente saiba que nos documentos do Ministério, muitas vezes, né, que é quem aponta a política, mas muitas vezes não há algo específico para o NASF, a gente sabe de toda uma lógica que sustenta o NASF. Né? E é uma lógica que não só sustenta o NASF, tem a lógica que sustenta o NASF e tem a lógica que sustenta a saúde da família. Né? Então, assim, tem duas grandes contribuições muito grandes aí, de bases muito sólidas, que a gente hoje, né, é um core ao trabalho do NASF. A perspectiva da clínica ampliada, a perspectiva do apoio matricial, e que a gente precisa aí se reinventar neste momento de isolamento social, que é o que está colocado agora para se fazer. Então, se não há para como se manter atendimentos presenciais, é preciso pensar de que maneira, neste momento crítico, e depois como é que nós vamos fazer isso também daqui para frente, né? Porque a gente sabe que essa coisa não vai voltar ao normal daqui 1, 2 meses. A gente sabe que muita coisa vai mudar, né, durante um bom tempo aí no trabalho na atenção básica e no nosso trabalho. Mas mesmo que não haja, é importante a gente retomar essa lógica. Então tem essas perspectivas e também tem a perspectiva que estrutura a saúde da família, que é a lógica da vigilância. O tempo todo pensar. E o que é vigilância? Isso eu acho que é fundamental. Né? A vigilância não é só ficar, né? Muitas vezes fala assim, estou vigiando quem está doente e quem não está. Isso faz parte de uma vigilância, mas não é só isso. Né? Quando a gente pensa muito a vigilância da saúde, a gente está pensando numa perspectiva de cuidado integral, a perspectiva da integralidade. Né? Então é isso. Se neste momento a gente vai fazer mais prevenção, então a gente vai ter que pensar como nós vamos fazer isso. Mas é importantíssimo a gente pensar que precisamos pensar nossas ações voltadas para os determinantes sociais, né, as ações de promoção da saúde, as ações de prevenção, junto com as ações de cuidado, com as ações de clínica. Isso é muito importante, né? Porque se a gente perde essa perspectiva, a gente muitas vezes, e aí eu vejo muita gente do NASF assim, poxa, agora a gente está um pouco amarrado, a gente não sabe como fazer. Muitos NASF que, inclusive, tinham uma perspectiva muito apenas, unicamente clínica, individual, foram os que foram, inclusive, os mais afetados. E tem outros que tinham um trabalho muito territorial, de articulação de liderança comunitária, de desenvolvimento de ações de promoção da saúde, conseguiram, dentro de uma perspectiva, né, de crise, pensar outras ações, inclusive que são do NASF, que também são do NASF, não é só da equipe de saúde da família. Né? Então, o profissional do NASF, dentro das contribuições que ele pode trazer, dos diferentes olhares, então, né, estava pensando aqui, como a Érica falou, e eu queria marcar, idosos, acamados, mulheres em situação de violência, a gente está vendo aumentar muito uma situação de violência com mulheres, né, nessa questão do isolamento, pessoas com deficiência. Então, cadê essas pessoas? Elas não se tornam invisíveis, elas não podem ficar invisíveis. Né? Os usuários da saúde mental, pessoas em situação de rua. Então, tem uma coisa. Eu estava lendo, né, algumas experiências na Itália, onde surgiu isso, principalmente, eles também estão lá o tempo todo pensando, produzindo muita coisa. A Itália está, inclusive, hoje, estava vendo o debate, né, que a Brasco fez, a Itália está pensando como ampliar, na verdade, a contratação de agente comunitário de saúde a partir da experiência brasileira. E pensar, inclusive, neste momento não dá para entrar na casa, mas o pessoal está pensando, então talvez seja um momento de, inclusive, assim, ir ao território,
né? Tem visitas, inclusive, que eu vendo você chegar na porta, ficar a 3 metros, como é que tá. E aí, para isso, eu tenho que saber classificação de risco. Quem são aqueles usuários que a gente sabe que precisam de um cuidado mais, no momento mais crítico, que eu vou acompanhar. Se eu consigo fazer pelo WhatsApp, ótimo. Se eu não consigo, como é que nós vamos fazer? Talvez no caminho, articulação com o Axis, porque a gente sabe que tem muita gente, e aí, para finalizar, né, essa observação, como a Erika falou, né, as outras questões elas não param, não só a questão da dengue, mas as pessoas que tiveram ou que seguem tendo problemas de, né, doenças crônicas, que podem avançar, por exemplo, para um AVC. A gente sabe que uma intervenção precoce ajuda, uma prevenção precoce é fundamental, e a gente precisa pensar justamente como fazer isso neste processo. E aí, muitas vezes, esse teleatendimento, essa perspectiva de acompanhar via agente comunitário e pensar, sobretudo, na articulação do território, isso é fundamental. E muitas vezes essas questões ficam invisíveis quando a gente não tem a contribuição dos profissionais do NASF, né, Érica? A gente sabe que muitas vezes a gente traz esses outros profissionais, outras coisas que sempre existiram, elas parece que descortinam. E, na verdade, elas sempre existiram ali. E a gente tem uma demanda muito grande de um cuidado ampliado. Então, como você começou falando, eu queria terminar aqui falando, reforçando isso. Você colocou, pessoal, o NASF não morreu. Há um campo de disputa, né? Muitas pessoas colocaram, acabou na minha uma questão política, acabou no meu município, acabou o dinheiro. Então, a gente sabe que, de fato, e é por isso que a política tinha uma rubrica específica que era para incentivar, né? A gente sabe que muitas vezes é o dinheiro que leva a isso, mas a gente sabe também que existem outras arenas que precisam ser pensadas, precisam ser ocupadas, né? E aí fica também uma necessidade que o profissional do NASF, né, pense, articule com a atenção básica de uma forma geral. Acho que isso é fundamental, né? Vou passar a Érica. Eu tentei trazer alguns elementos, eu vi que várias perguntas que as pessoas foram trazendo aqui, você já foi colocando. A gente só tem mais, se não me engano, 4 minutos. Então eu vou pedir para a gente correr o risco. Gente, a gente vai salvar, estou só reforçando isso, a gente vai salvar a live na página do Pronasf, a gente vai discutir outros temas, vai poder aprofundar outros momentos, a gente também vai poder trazer outros convidados. Quem estiver desenvolvendo aí, inclusive, experiências interessantes no seu território, já sinaliza para a gente também quer identificar essas pessoas, para de repente fazer, inclusive, uma live, compartilhar isso com essas pessoas, tá certo? Então, Érica, vou pedir para esses uns 4 minutinhos aí. Você deixar. Eu acabei, é isso, né? A gente vai aprendendo a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Depois que eu virei mãe, eu acho que isso piorou ainda. Eu acho que, para finalizar, né? Eu acho que tem um ponto central, assim. A gente ainda tem mais de 5.000 equipes NASF funcionando no Brasil. Isso quer dizer um exército, praticamente, de mais de 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. Somos muitos, gente. Resistindo, né? Como sempre foi. O NASF, quando ele foi criado numa arena de disputa muito forte, muito forte. E nesse momento, é uma outra arena de disputa que se abre, né? Então, eu falei isso no começo, talvez algumas pessoas que entraram, né, um pouco depois não conseguiram acompanhar, mas é uma arena de disputa aberta. E o que é que eu, enquanto trabalhador do NASF, posso fazer? Às vezes a gente se sente, né, diminuído nesse lugar. Eu faço meu trabalho e eu dou visibilidade a ele. Eu preciso fazer acontecer dentro da atenção primária. E não precisa fazer muita coisa, não, gente. Não é colocar um abacaxi na cabeça, não. É a gente fazer a atenção primária ser fortalecida, né? E para isso só precisa estar lá, junto, apoiando o trabalhador que está lá. O ACS, o médico, o enfermeiro, o recepcionista, trazendo a nutrição para dentro da atenção primária, a fisioterapia, o serviço social, a educação física. Então, a gente precisa fazer o que a população precisa, né? O que é que eu vou fazer agora? Né? Seja agora com a pandemia, seja em outro momento. Eu vou fazer o que a população precisa. E para isso, eu preciso saber o que a população precisa. Então, eu preciso estar junto com o povo. Agora não dá para ficar tão junto, mas a gente fica junto à distância, como a gente está agora, né? Somos aqui, acho que a gente já chegou perto ali de 500 pessoas juntas, né? Então, dá pra gente fazer muita coisa. Vai cair em 20 segundos, ele adiantou. Beleza. Então, acho que podemos encerrar em
Parece nada. Tá aparecendo, não? Tá. Isso. Vou chamar a Érica aqui. Eu acho que eu consegui salvar, viu, gente? Olá, olá. A gente vai Acho que deu certo, acho que deu certo. O É isso que pessoal eu vai falei, porque entrando. caiu. Ah, essa história do Instagram. Desculpa, gente, eu calculei o horário errado aqui, mas apareceu a opção de salvar aqui, então eu acho que eu consegui salvar e vai estar disponível. Então a gente só vai poder encerrar direitinho também para poder a Erika finalizar, né, o que ela estava falando, enquanto o pessoal está entrando aqui. É, o pessoal vai Algumas entrando e a pessoas gente vai. Então, acho que é isso, né? Acho que cabe a gente fazer o nosso trabalho, onde as equipes NASF seguem, né? Que é a maior parte dos casos, para aqueles profissionais que estão inseridos em entidades representativas. Eu acho que é fundamental voltar para a base, articular, conversar, dialogar com gestão municipal, muito gestão municipal. Mantém o NASF, não é porque não optou pelo NASF porque tinha recebimento de recurso federal, até porque muitas vezes o recurso federal ele mal, né, dava para manter a equipe, ele mantinha porque ele sabia que o NASF fazia diferença na saúde do município dele, na produção de indicadores sanitários, na redução de encaminhamentos para outros serviços. Então, isso não mudou, né? Não, segue da mesma forma. Então, acho que é o papel de cada profissional de fazer a sua atuação, de fortalecer a atenção primária, de fortalecer esse lugar do NASF. Eu vi aqui nos comentários muitos de vocês trazendo, acho que a importância de montar grupo de Telegram, de WhatsApp, né? Vocês foram colocando. Eu acho que esses lugares, eu já acho que eu já rodei a maior parte dos estados do Brasil, né? Depois que eu vim para o Ministério, e já falei para muita gente do NASF, né? E sempre todo mundo fala, que legal discutir o NASF, a gente se sente tão sozinho e tal. Eu falei, gente, se tem alguém que não pode se sentir sozinho, é o profissional do NASF. É muita gente no país inteiro. Então, acho que esses espaços, né, como esse que está sendo promovido pelo Pronasf hoje, e aí parabenizar, não só agradecer o convite, mas parabenizar a Vlad e toda a equipe, esses espaços, eles são não só importantes para a gente sacudir, né, eu brinquei com o Vlad, vamos sacudir essa galera, né, que eu acho que é importante, a gente meio que estava meio baqueado, né, talvez nocauteado, talvez seja a palavra certa, mas é importante que a gente... né? Mas agora a gente precisa se sentir sacudido mesmo, incomodado nesse lugar e fazer acontecer. Eu acho que esses lugares são... Esse lugar, por exemplo, agora, ele é importante para a articulação. As pessoas estão aqui se conhecendo, estão se identificando ali. Então, sim, é importante que vocês se articulem, criem grupos cooperativos que se ajudem, que conversem, que dialoguem, que falem o que vocês estão fazendo um para o outro. E aí eu vou aproveitar, né? Porque eu já vi que ninguém da OPA está vendo, mas na semana que vem, ou daqui a uma semana e meia, deve estar sendo publicado, lançado um prêmio APS Forte. Eu sei porque eu estou no grupo executivo desse... O povo vai me matar. Desse prêmio. E vai ser justamente um prêmio para as equipes, né, de atenção primária, incluindo o NASF, que estão desenvolvendo ações para o Covid, né? Então, para dar visibilidade. E aí uma coisa que eu sempre falei, quem lê as coisas que eu escrevo, os vídeos que eu fiz já, os espaços que eu já tive, é uma fala que eu sempre faço, né? Que eu acho que talvez isso seja até muito mais importante do que o conteúdo técnico que eu acabo trazendo na minha fala. Mas de fato, esse lugar de articulação, a possibilidade de ser visto, né? De mobilização. A gente, enquanto trabalhador da saúde, a gente é técnico, mas a gente é político também. A gente produz saúde, e saúde não é só o cuidadozinho ali, né? Da ferida, ou da gripe, ou da dieta, ou enfim, do manejo clínico especificamente. Então, esse lugar de mostrar o que a gente está fazendo, ele é fundamental. E se tem uma máxima, né? Que é fato, e eu lembro muito, né, do professor Jarnilson quando falava isso, para existir, a gente tem que existir, né? Então, é importante que o que a gente faça, a gente deixe registrado, registre no ESUS, registre no sistema de informação, participe desses espaços que dão visibilidade ao trabalho que é feito, porque aí fica difícil, né, dizer que não funciona, vamos acabar porque é caro manter.
A gente sabe, eu escuto Formação. isso de gestor municipal, eu escuto isso de trabalhador, dizendo que o meu prefeito, o meu secretário disse que vai acabar com o NASF porque não consegue manter os profissionais. Como assim, né? É importante que a gente diga o que é que a gente está fazendo e qual é o impacto, quais são os efeitos do nosso trabalho na saúde das pessoas. Né? Eu acho que não tem, ninguém aqui discorda do potencial do NASF para fortalecer a atenção primária. E o quanto em 10 anos o NASF fortaleceu a atenção primária no Brasil. Isso é fato. Né? Estudos já comprovaram, a gente tem dados, né, do próprio Sistema de Informação da Atenção Básica que trazem isso. Os dados do PEMAC, né, do antigo PEMAC, também trazem esse cenário. Então, né, contra fatos não há argumentos. E no mais, agradecer a todo mundo. Eu posso me comprometi, né, com o Vlad antes da live de alguma pergunta específica. A gente pode ver a melhor forma de Vai responder. sistematizar A e gente pode tentar sistematizar, talvez produzir alguma coisa pelo Pronasf depois, né, para vocês não ficarem sem resposta, que eu acho que nesse momento, quanto mais ajuda, né, chegar, melhor. E no mais, agradecer ajudar a ela todo a novas mundo. perguntas. Exatamente. E no mais, agradecer a todo mundo pela interação, pela participação, por estar junto com a gente. E parabenizar todos os profissionais que estão na ponta, colocando suas vidas em risco, as vidas das pessoas, né, dos seus contactos domiciliares também em risco. E é isso, né? Acho que se tem um momento que o SUS ele está sendo visto, né, com outros olhos, o momento é esse. E que bom, né? Que ruim e que bom ao mesmo tempo. Então, parabenizar todo mundo que está aí na luta diária, pegando ônibus, transporte coletivo, se expondo aos riscos, quem não pode ficar em casa, e emanar toda a minha energia positiva para vocês e, enquanto, né, técnica do Ministério da Saúde, sempre me colocar à disposição de vocês para o que for possível, tá? Um abraço para todo mundo. Obrigada, Vlad, mais uma vez. Foi muito legal. Inimigos do fim aqui. Obrigado. Oi? Os inimigos do fim. Ah, sim. Obrigado, Érica. Então, vou te agradecer também, sua disponibilidade, sua parceria. Muito bacana o que você trouxe. Avisar o pessoal que é isso, né? A gente é uma proposta de começar a pensar um pouquinho sobre isso, que novas perguntas, novas questões surjam. A gente quer muito isso. A gente chegou a ter aqui, pelo que eu vi rapidinho, chegou a ter pico de 450 pessoas acompanhando, que é muito legal. A grande maioria, pelo que eu vi aqui, são profissionais, então tem muita gente querendo compartilhar, querendo discutir, querendo pensar, como a Erika disse, e aí reforçando, já que você falou de Jair Nilson, a gente tem que sempre pensar que saúde é política, né? Não tem como a gente esperar que venha de novo a portaria para dizer que o NASF é importante. A gente precisa construir isso, reafirmar isso no dia a dia, reafirmar no trabalho, reafirmar no cotidiano do trabalho, mas também em outras arenas, a necessidade, e aí acho que é fortalecer o NASF para, na verdade, fortalecer a saúde da família, fortalecer a lógica de uma atenção primária ampliada, não pode ser atenção básica pobre para pobre, tem que ser uma atenção básica de qualidade, resolutiva, interdisciplinar, que coordene o cuidado, que dê linha no Sistema Único de Saúde, porque, na verdade, é isso que o SUS propõe, é isso que a atenção primária propõe. A gente quer muito que isso aconteça e reforçando também, como a Erika falou aí, força para quem está no serviço, a gente sabe que é difícil, que é pesado, quem está no dia a dia, mas a gente espera que o Pronasf possa ser um apoio a mais para vocês. E aí acompanhem aqui na página, gente, quem tiver aí, acompanhem. Podem mandar também sugestões para a gente, por DM, por direct e tal, de discussão. Vi que várias pessoas foram sugerindo aqui, tem gente de universidades, eu vi aqui, a gente sugerindo temas, muito legal, a gente vai tentar, né, mediar isso, mas a ideia é que a gente possa seguir, se não semanalmente, pelo menos a cada 15 dias, fazendo alguns debates e trazendo sempre pessoas muito legais, como a Érica foi hoje, para discutir com a gente. Tá bom? Então, Érica, brigadão de novo e até breve. Talvez a gente tenha aí novidade, depois a gente divulga. Pessoal, obrigado pelo acompanhamento aí. Obrigado e até a próxima. Boa noite e defendam o SUS. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.